pessoal, tudo bem? Vamos começar então hoje mais um webinar. Nós vamos falar sobre as legislações que mudaram, o que veio de novo durante esse ano de 2020 e os impactos disso para o próximo ano, para 2021. Tá? Então, nós vamos falar sobre as mudanças de legislação. Me apresentar aqui um pouquinho para vocês, que para quem não me conhece, meu nome é Carolina Lourenço da Silva, sou consultora interna de produtos aqui na Metadados, trabalho já com RH há mais de 15 anos, sou formada em recursos humanos, tenho especialização em gestão de empresas e na área de educação. Para me acompanhar e falar um pouquinho, sobre esse assunto e todas essas mudanças que vieram, eu tenho aqui minha colega Marta, né? Marta, se quiser se apresentar para o pessoal também, para que a gente possa falar, enfim, sobre todas essas mudanças. Olá, Carol. É um prazer estar com você aqui hoje também e com vocês que estão nos acompanhando. Então, para quem não me conhece, eu sou Marta Pierina Verona, consultora de aplicação aqui na Metadados. A minha formação é em gestão de pessoas, tenho pós em Direito e sou especialista em rede social e em legislação também. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Então, atualmente, eu trabalho na área da consultoria. Carol? Então, vamos falar um pouquinho agora, eu vou apresentar para vocês a Metadados, o que é a Metadados, o que nós fazemos e qual que é o nosso propósito estar aqui, qual que é a nossa essência. Tá? O nosso propósito é transformar organizações em lugares melhores para se viver e trabalhar, então é por isso que nós estamos aqui. Tá? Nós atuamos no segmento de pessoas oferecendo soluções em RH, então nossos pilares são pessoas em primeiro lugar, o cliente está no centro do que fazemos, vai lá e faz, simples é melhor, e somos um time que joga para ganhar. Então, essa é a Metadados. Nós processamos mais de 500 mil folhas de pagamento, temos mais de 35 mil horas de treinamento para cliente, temos mais de 2.500 conteúdos exclusivos para RH, entre os nossos materiais gratuitos e nossa base de conhecimento. Eu acho que hoje já ultrapassa muito essa marca. Nós somos uma empresa que tem mais de 95% de satisfação em suporte, treinamento e serviços oferecidos para o cliente. Né? Além disso, nós estamos presentes no Brasil inteiro. A nossa unidade matriz é aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Nós temos uma unidade em Porto Alegre, uma unidade em São Paulo e canais de vendas e parceiros em todo o Brasil. Então, nós estamos presentes em praticamente todos os estados do Brasil. Tá? Além disso, nós somos certificados, nós somos a única empresa com o nosso suporte certificado, então a única empresa que tenha software próprio, que tenha suporte próprio, que é certificado pela HDI. Nós somos mais de 20 vezes figurando entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil e em TI. Nós somos 11 vezes fornecedores de confiança e já por 6 vezes melhores fornecedores de RH. Nós, inclusive, somos o melhor suporte do Brasil pela HDI em 2020. Nós temos a melhor analista de suporte, a melhor gerente de suporte certificados pela HDI no Brasil em 2020, que nós ostentamos isso com muito orgulho, por ter o melhor suporte do Brasil. Tá? Então, o que a Metadados ela faz? O que nós produzimos? Né? Além de conhecimento, nós produzimos sistemas de RH. Então, o nosso foco é sistemas de RH com acesso a todos os subsistemas de RH, além de folha de pagamento, ponto, treinamento e desenvolvimento, gestão de pessoas, e-social. Então, nós fizemos sistemas voltados para o RH. A gente quer facilitar a vida do RH. Certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o RH em 2020, agora, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que efetivamente mudou e tudo que nós passamos até hoje, né? Na verdade, até ontem, porque a gente está o tempo todo atualizando e recebendo coisas novas. Então, o primeiro assunto que a gente vai trazer aqui é o contrato de trabalho verde e amarelo. Né? Eu queria, Marta, se tu puder falar um pouquinho para nós qual que é o impacto, o que mudou, o que aconteceu com o contrato de trabalho verde e amarelo, por favor. Bom, que ano desafiador esse, né? Quantas coisas, quantas mudanças nós tivemos neste ano. E o ano começou assim, fervendo. Começamos com uma nova modalidade de contrato, que é o CTVA, né? Que é o contrato de trabalho verde e amarelo, que logo ele acabou, né? No mês de abril.
A MP 905 ela foi revogada, então ainda temos esse tipo de contrato em vigor, mas não podemos mais contratar novos funcionários nesta modalidade. Então, nós tivemos muitas mudanças neste ano. O RH realmente precisou ter um sistema atualizado, precisou ter informações atualizadas e a Metadados, com muito orgulho, né? Eu falo aqui para vocês, tem um material riquíssimo sempre à disposição de vocês. Então, além disso, nós tivemos o impacto da MP 905, que ficou a dúvida, será que continua recolhendo a contribuição social ou não? Porque a MP foi revogada. Na verdade, não, porque a contribuição social ela tem uma lei própria, então ela foi extinta e o empregador não precisa mais recolher. Então, Carol, veja quanta coisa nós tivemos este ano, né? Até para a gente falar, nós temos material sobre o contrato de trabalho verde e amarelo, né? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre como funciona o contrato, a gente tem vídeo, a gente tem artigo explicando passo a passo do contrato verde e amarelo, embora vocês não possam mais contratar, né, ninguém nessa modalidade, mas se vocês estiverem numa empresa que ainda tem trabalhadores com essa modalidade, a gente tem conteúdo. Até, Carol, é importante ressaltar que esse tipo de contrato tem regras específicas, então é sempre bom, no momento de fazer a rescisão e tudo mais, ter dados atualizados e ter onde buscar essa informação. Além disso, a gente tem outra mudança, na verdade, essa mudança ela é anual, então não é uma mudança que ela veio só esse ano, que é o salário mínimo. Então, no mês de janeiro, a gente sempre tem alteração do salário mínimo, do salário família e da tabela de INSS, então o teto de contribuição do INSS. A grande mudança desse ano foi em que março, por causa da reforma da Previdência, nós mudamos um pouquinho a forma de recolher o INSS. Então, nós alteramos quase como uma tabela progressiva do imposto de renda, né? Nós podemos falar dessa forma. Então, uma coisa que vocês precisam cuidar agora, 2021, realmente é que nós vamos ter alteração de salário mínimo e de tabela do INSS, já com esta nova forma de calcular desde março. Marta, quer complementar? Carol, quando nós falamos da nova tabela de cálculo do INSS, as pessoas precisaram reaprender a forma de calcular, né, Carol? Então, aqui a Metadados também produziu material, tem vídeos, e além disso, a forma como nós informamos ali os múltiplos vínculos também teve mudança, o retorno do e-social. Então, é muito importante conferir também o retorno dos dados que nós enviamos para o e-social. Então, muito cuidado aqui, porque eu posso estar enviando a informação e na hora que o e-social devolve a contribuição que a empresa vai recolher lá na DCTF, não é o que nós calculamos no sistema da Folha, e sim o que o e-social calculou. Então, tem que ter muito cuidado aqui com os múltiplos vínculos também. Falando em e-social, aqui a gente tem várias mudanças, né? Então, eu vou começar aqui. Empresas do grupo 1, 2 e 3, elas foram desobrigadas pela portaria 1127, ainda de 2009, a declarar CAGED desde janeiro. Então, todas as empresas que estão nesses três grupos já não entregam CAGED desde o início do ano. Outra coisa que o E-Social substituiu foi o livre registro de empregados das empresas. Então, empresas do grupo 1, 2 e 3 também tinham que se adequar até novembro, então, até o final desse mês, para substituição, para que não tenha mais livre registro de empregados. Né? E o E-Social substituiu a RAIS para as empresas do grupo 1 e 2. Então, este ano ainda, este ano de 2020, as empresas do grupo 1 e 2 já não entregaram a RAIS. Né? Falar um pouquinho, vou deixar o espaço para a Marta para ela falar um pouquinho sobre a versão beta também, né? Quiser complementar. Então, quando nós falamos da substituição da RAIS, como é importante este item. Nós oferecemos para os nossos clientes um diagnóstico gratuito, exatamente porque nós vamos transmitindo dados ou nós não transmitimos todos os dados e as empresas tiveram um período até para regularizar essa situação, que foi até 30 de setembro, e postergando assim um pagamento do abono do PIS para os empregados. Então, assim, ó, as empresas se deram conta que elas não tinham um plano B. Aqui eu coloco da importância de ter um bom sistema, uma boa parametrização e os envios dos dados sempre corretos, né? Se não estou afetando a vida do trabalhador. Quando a Metadados coloca as pessoas no centro, você, empregador, também tem que colocar o seu empregado no centro, porque toda a informação transmitida impacta na vida de uma pessoa. E um cuidado que eu coloco para vocês, agora nós temos
Nós tivemos este ano o lançamento de uma versão beta, em função da pandemia, o cronograma foi postergado, e agora nós tivemos um e-social simplificado. O simplificado significa que vamos mudar a forma como nós vamos transmitir, mas as informações precisam estar dentro do sistema, a inteligência do sistema. Então, eu preciso ter um sistema que me garanta o envio. E tem um cuidado aqui das empresas que são do grupo 3. Eu coloco um alerta especial que não existe plano B para a RAIS. O tema de casa é começar a transmitir os dados com tudo certo. Eu vi vários clientes, não clientes, empresas que migraram, que no dia 30 de setembro ainda estavam transmitindo os dados de 2019, sendo empresa do grupo 1 ou grupo 2, porque os dados não estavam lá. Então, aqui é um conselho, um alerta, comece incerto. Falar um pouquinho também que uma mudança que teve, né, e até em função da pandemia, muitas fases elas foram postergadas, né? Então, a gente tem um novo cronograma ali para o social. O grupo 3, que é a nossa folha de pagamento era para ter entrado esse ano de 2020, ela foi prorrogada para 2021. Né? As empresas do grupo 4, que são órgãos públicos também, foram jogadas para 2021, 2022, e junto a isso nós tivemos também uma prorrogação das informações de saúde e segurança do trabalho. Né? Então, a gente produziu material disso, atualizou o cronograma, justamente por quê? Porque nós tivemos várias prorrogações, eles falam que, inclusive, em função da pandemia, as empresas poderem se adequar, terem mais tempo para se adequar, muita coisa foi prorrogada. Né? E aí, falando em saúde e segurança, eu vou pedir para a Marta falar um pouquinho também sobre o PPRA e a mudança, né, do PPRA para o GRO e PGR. Se puder comentar. Claro, Carol, e essa aqui é uma importante mudança que acontece no ano de 2021. Então, além de ter toda a fase 4 do SST, você, empregador, tem uma nova obrigação. Essa nova obrigação aqui, ela extingue o PPRA. Você tem que pensar aqui, então, que você vai ter os riscos que você precisa avaliar. Então, tu tem ali toda a parte, tem o plano de ação. Então, é muito importante, assim, saber como que nós vamos ter isso dentro do nosso sistema, como é que nós vamos ter este plano de ação. Então, agora nós temos a NR 9, que ela fala, então, do PPRA, e algumas pessoas questionaram, hoje lá no texto, a partir da portaria aqui, as portarias 6.730, 6.725, então nós temos a definição do programa na NR1, do gerenciamento de riscos, ela está lá na NR9. Então, uma determina o programa, a outra é o plano de ação. Então, vamos pensar ali nos riscos que nós temos dentro dessa empresa, nós temos que fazer todo este levantamento, nós temos que avaliar, e nós temos que pensar também no quê? Eu penso que quando nós olhamos para isso, nós temos que pensar que nós temos uma fase 4 do SST, que nós temos os riscos também nesta fase, e quando nós pensamos em SST e social, nós estamos falando em dados previdenciários. Quando nós estamos aqui olhando para NR1 e NR9, nós estamos pensando em dados trabalhistas. Porém, eles têm que andar em sincronia. Então, é importante, eu sempre coloco, ontem coloquei em reunião também, a empresa tem que pensar. Eu quero gerir esses dados, eu quero que ele esteja dentro da minha empresa, eu quero transferir essa obrigação para um terceiro. E se eu transfiro essa obrigação para um terceiro, o empregador não fica ali, ele não fica, a obrigação continua sendo dele. Eu não estou transferindo a obrigação para esse terceiro. Então, se eu tenho toda a informação dentro da empresa, eu tenho indicadores. Se eu tenho informação no terceiro, eu não tenho indicadores. Então, é importante ter este cuidado do que a empresa quer assumir e controlar, se ela quer gerenciar. O que a mudança principal? Eu saio de um documento papel, que é o PPRA, para um plano e um programa, e que acontece, ele é um programa vivo, conforme a informação acontece dentro da empresa, eu já tenho que ter ações. Então, Carol, veja que nós temos uma mudança muito grande que vem por aí. Inclusive, a Marta colocou aqui, né, 9 e 10 de março de 2021 a confirmar, porque a gente já tem
tem boatos de que vai ser prorrogado, né? Já a prorrogação disso aí. Mas, por enquanto, a gente tem trabalhado com essas datas, de 9 e 10 de março de 2021. Né? Então, Carol, mesmo que nós temos um prazo a confirmar, quer dizer, a data oficial é março, e nós não podemos esperar. Pensem que vocês vão precisar fazer um levantamento dos riscos, que vocês vão precisar planejar isso dentro da empresa de vocês, e deixar tudo para a última hora não é o melhor negócio para ninguém. O risco é muito grande, daí a gente trabalha com o estresse, a insegurança, e a gente vai simplesmente transmitir dados, né, Carol? Isso não é o mais inteligente dentro de uma organização. Inclusive, pessoal, a gente fala dessa data de 9 e 10 de março porque é o que está na portaria, porque ela entra em vigor um ano depois da sua publicação, então foram nessas datas de publicação. Então, a gente fala que sabe que é um boato de prorrogação, mas se isso não se confirmar, vocês têm que estar preparados. Então, é mais nesse sentido. Aproveitando, então, vamos entrar na questão das flexibilizações da Covid-19, né? Que nós tivemos algumas MPs também, MP que virou lei. Vamos falar um pouquinho aqui. No começo da pandemia, eu e a Marta, nós estivemos falando já com vocês, a gente fez o webinar, eu acho que 2 webinars falando sobre MP e tudo que estava acontecendo, porque era muito novo, né, muito louco, e a gente ainda tem algumas coisas que não estão ainda 100%, mesmo que as MPs já tenham sido extintas ou virado lei. A primeira coisa aqui que a gente vai colocar é a suspensão da exigibilidade do recolhimento da FGTS referente às competências março, abril e maio de 2020. Então, a empresa deixava de recolher em março, abril e maio de 2020 e ia recolher mais para frente, né? Ia jogar isso mais para frente, podendo ser, inclusive, parcelado em até 6 vezes. E a outra questão que a MP 932 colocou era reduzir a metade a contribuição das empresas do Sistema S por 3 meses. Né? Então, esses 2 pontos, na verdade, o recolhimento da FGTS já acabou, né? Porque era março, abril e maio, então quem fez naquela época fez, quem não fez não tem mais o que fazer, e a redução da metade também das contribuições do Sistema S por 3 meses também já caiu fora, porque era por aquele período. Né? Marta, se quiser complementar. Então, Carol, essa redução aqui da metade, né, a empresa não tinha nem opção, quem está obrigada a DCTF Web, o sistema já recalculava o valor pela metade, né, então foi um período que a empresa teve para respirar um pouco mais, né, Carol? E a gente teve a MP 927, né, a MP, ela entrou e prescreveu em julho de 2020. Então, o que ela previa? Que a gente fez mais ou menos um quadrinho comparativo, né? Que ela tinha algumas previsões de teletrabalho. Depois da prescrição, ainda existe uma previsão na CLT, no capítulo 2A, que começa a partir do artigo 75A, sobre teletrabalho. Né? E o artigo 62 também prevê a questão do ponto para quem trabalha em teletrabalho. Então, passa-se a valer o que vem CLT. Banco de horas, né? Quem adotou banco de horas enquanto a MP estava vigente, pôde prorrogar o encerramento desse banco de horas por 18 meses, finalizando em 2021. A antecipação do fracionamento de férias, a postergação do terço sobre as férias até o dia 20 de dezembro, o pagamento das férias até o 5º dia útil e a comunicação das férias com 2 dias de antecedência, que nada disso era previsto em CLT, depois da prescrição dessa MP, volta toda a regra de CLT. Então, quem antecipou o fracionamento e fracionou férias, quem deixou de pagar o terço de férias para pagar no dia 20, pode continuar sem se preocupar, pode continuar pagando, prevendo seu caixa para pagar no dia 20 de dezembro esse terço de férias. Agora, quem fizer férias agora não vai poder se utilizar do que previa essa MP. Além disso, o que previa também era o parcelamento da FGTS, que a gente falou antes, e a suspensão da realização de exames, né, que era uma coisa também, então se suspendia todo tipo de exame, a não ser o que era urgente, né, mas agora retorna-se a regra normal, regra de NR, regra de CLT. Sem Marcos, quer complementar alguma coisa? Claro, Carol, porque aqui a importância de ter um sistema parametrizado, porque nós não podemos esquecer que esse banco de horas eu não posso mais ter nenhum crédito nele, simplesmente as pessoas só vão folgar ou eu vou pagar ele. Então, vamos pensar de como existe esse controle, vamos pensar no nosso ponto. Também,
até 20 de dezembro, nós precisamos pagar 1/3 das férias. Não esqueçam desta obrigação. Então, se você não pagou ainda, você tem essa obrigação pendente. Lembrar que se vocês alteraram a regra para o pagamento das férias, como a Carol colocou, para o fracionamento, isso já não vale mais, tanto o pagamento também. O parcelamento gerou bastante estresse dentro das empresas, ali quanto à individualização dos valores, então é importante que a empresa monitore isso também, tá? Porque este valor precisa ser individualizado. Nós tivemos algumas empresas que o valor, o saldo do fundo de garantia foi bloqueado porque determinadas competências apareciam com recolhimento em duplicidade. Então, monitorem este dado também. E sem falar nas fraudes do fundo de garantia, né? As pessoas que estavam lá se apropriando dos valores que não eram deles, né? Então, tivemos isso nesse período também. Por isso que o empregado precisa monitorar o saldo do fundo de garantia, o empregador também. Então, esse é o recado que eu tenho, Carol. Falando também, né, sobre, a gente aqui botou alguns pontos de atenção, né, que as alternativas adotadas pela empresa ainda refletem nas rotinas, ou seja, até 31 de dezembro, tudo que foi feito reflete nas rotinas do RH da empresa, como a gente falou do terço de férias, né. Falando um pouquinho aqui rapidamente, também outra MP que já perdeu a validade, que ela foi instituída, mas ela já foi prescrita, né? Que era o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, né? Então, as empresas, ela, por meio de operações de crédito, elas podiam financiar parte, né? Ou arrecadar dinheiro para pagar a folha dos seus funcionários. Então, isso também teve um período aí que as empresas podiam ir atrás desse financiamento para pagar a sua folha de pagamento, mas ela também já perdeu a validade. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não consegue mais. Né? E aí a gente vem para um ponto bem importante, que é a MP 936, que ela foi convertida em lei, então a Lei 14.020, aqui a gente colocou diversas portarias e decretos que vieram depois, porque inicialmente a gente tinha um período de redução e de suspensão de jornada previstos pela MP, e depois ela virou lei, e aí os decretos vieram posteriormente para prorrogar esse período. Um detalhe muito importante aqui, então, dessa lei, que ela é válida até 31 de dezembro de 2020, porque ela se baseia na validade do Decreto 6, que determina o estado de calamidade pública em função da Covid-19, e esse decreto, ele se encerra em 31 de dezembro. Então, pode ser que essa lei, ela seja prorrogada, a gente não sabe ainda, mas por quê? Porque ela se baseia nesse decreto. Então, ela é uma lei que tem uma validade prevista em um outro decreto. Né? O que ela impactou foi na redução e suspensão, principalmente da jornada de trabalho, então que pôde ser, inicialmente era 60 e 90 dias, agora ambas são 240 dias, mas lembrando que as reduções e suspensões, elas só podem ser feitas até esse prazo de 31 de dezembro, a não ser que sejam prorrogadas, né? E isso impacta diretamente em 13º, em férias, em FGTS, em contribuição previdenciária, porque se o funcionário não está trabalhando, se ele está com o contrato de trabalho dele suspenso, ele não tem remuneração. Se não tem remuneração, ele não tem FGTS, ele não tem previdência. Se ele está com o contrato reduzido, o salário dele cai, a remuneração cai e logo a base de cálculo dele também reduz. Então, isso impacta no FGTS e impacta no INSS. E essa semana, a gente teve uma diretriz orientativa do Ministério Público da União e uma nota técnica da Secretaria Especial de Trabalho e Emprego, que elas prevêem a questão do impacto do 13º e das férias sobre a suspensão e redução. Até, Marta, aqui acho que a gente entra numa discussão, né, que eu não sei se tu quer entrar, começar a falar sobre isso, que é bem, eu sei que vai gerar bastante dúvida, né? Como é complicado esse nosso Brasil no que tange à legislação. Como é importante estar atualizado todos os dias e como é importante também a gente contar com o apoio dos demais, né? Eu agradeço imensamente, em nome da Metadados, ao João Paulo, que ele é da Secretaria do Trabalho, que nos deu a resposta sobre a nota técnica e a diretriz, e isso, assim, é tudo muito confuso. Uma tem um parecer, a outra tem um parecer contrário. O que o empregador vai fazer neste momento?
E sem falar que as empresas não estão pagando só férias e 10º agora. O porquê que tudo demora tanto a acontecer, ou que a gente realmente tem ali uma orientação de como conduzir esse processo. Porque as empresas já estão fazendo, né, Carol, rescisões desde o momento da aplicação da redução e da suspensão, que é 1º de abril. Então, tudo demora muito, os entendimentos, e muitas vezes nós somos cobrados também como fornecedores, o porquê a orientação não é a mesma desde o início. Impossível. Vocês viram ali que nós tivemos portaria, mais lei, mais decreto, mais decreto, mais decreto. Depois vem uma diretriz orientativa, depois vem uma nota técnica. Então, a orientação da Secretaria do Trabalho diz que, se vocês tiverem ali 13º salário e férias, falando agora na redução de salário, quando vocês reduziram salário ou jornada, o salário é sempre na razão integral. Eu não posso utilizar no cálculo um salário reduzido. Já quando nós pensamos em suspensão de contrato de trabalho, eu não vou contar o período suspenso no 13º salário, mas eu sempre preciso levar em consideração se eu trabalhei 15 dias ou mais dentro do mês. Se eu não tenho, eu não recebo aquele mês. E das férias, o período, então, ele não é computado. Então, vejam que, assim, aqui, nós também temos vários clientes com entendimentos diferentes, e eu digo assim, e repito, nunca foi tão importante contar com um apoio jurídico, e a empresa precisa ter esse respaldo dentro dela. Então, assim, eu diria assim, a Metadados, ela tem 3 opções de aplicação nos períodos aquisitivos, mas é você, cliente, é você, empregador, é você, profissional de RH, que precisa entender dentro da organização o que vai ser aplicado. Até então, nós não contávamos com essa nossa nota técnica. Existiam apenas entendimentos. E agora, a Secretaria do Trabalho já tem, através desta nota técnica, o que eles vão aplicar. Então, Carol, digo assim, a responsabilidade do empregador, do profissional do RH, e sempre ter respaldo aqui jurídico, né? A gente até passou hoje, né, discutindo sobre isso. Por quê? Porque nós temos uma orientação vinda do Ministério Público e uma orientação vinda do Ministério do Trabalho. Essa orientação que a Marta passou é a orientação do Ministério do Trabalho hoje, né, que é o que está na nota técnica. Então, a gente tem 2 posicionamentos de 2 órgãos diferentes. Nós, como Metadados, a gente sempre deixa aberto para que a empresa veja com o jurídico aquilo que ela entende ser o mais correto e a forma que ela deve proceder, porque também é muito complicado, e a gente entende a posição do RH, porque nós também somos RH, qual que é a melhor solução, né? Qual que é o que eu devo seguir, qual diretriz, qual orientação eu devo seguir. Então, hoje nós temos 2 opiniões divergentes de 2 órgãos, né, que tem poder sobre isso. Então, a gente nem entra no mérito daquilo que é correto ou não. A gente veio aqui realmente para passar a orientação, a gente pediu, né, a Marta falou, conversou com o João Paulo, que é Ministério do Trabalho, para nos orientar qual que é o posicionamento do Ministério do Trabalho, que não é mais Ministério do Trabalho, né, Secretaria Especial de Emprego, né, do Ministério da Economia, então, para nos dizer qual que é a posição deles, para a gente poder trazer uma posição para vocês também, porque nós ficamos muito na dúvida, né, do que tomar, qual caminho seguir. Então, essa é a nossa orientação, enquanto repassando aquilo que o Ministério do Trabalho diz. Nós temos material também sobre isso, vídeo, eu fiz um vídeo explicando sobre essa questão da suspensão nas férias e no 13º, seguindo sempre essa orientação do Ministério do Trabalho, certo? E, Carol, quem vai decidir dentro da empresa se segue a diretriz ou a nota técnica? É o empregador e a empresa, com seu jurídico, não é a Metadados. Então, vocês nunca vão ter essa resposta da Metadados. Nós temos os 2 caminhos, o sistema atende as 2 situações, mas a decisão é do empregador, isso é muito importante. E vamos falar um pouquinho, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados também, a LGPD, que foi outra coisa que entrou esse ano. Na verdade, ela está em vigor desde 18 de setembro de 2020 e ela regulamenta o tratamento dos dados pessoais no Brasil, né? Tanto para a empresa quanto para o governo. Então, hoje na empresa de vocês têm que ter uma tratativa com os dados pessoais, né?
Então, muito cuidado com recrutamento e seleção, benefícios, plano de saúde, todos os dados do trabalhador e terceirizados. Por quê? Porque vocês precisam proteger essas informações dos empregados de vocês. E ela também já está em vigor desde 18 de setembro de 2020. Por enquanto, não se está sendo aplicado nenhum tipo de multa ou penalidade sobre o descumprimento da lei, mas é um momento mais de adequação, né? Se quiser, Marta, também comentar aqui. Isso, o sistema também passa por adequações, logo vocês vão perceber algumas novidades, porque é um momento novo para todos. Diria assim que nunca se alterou tanto o sistema num período tão curto, né? Foi um ano bem dinâmico, 2020, onde toda a nossa programação ela alterava e altera hoje mesmo. Nós mudamos a apresentação, né, Carol? Nós tivemos situações novas, nós precisamos mudar o discurso, precisamos buscar mais informações. A mesma coisa acontece aqui com a Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, é o foco aqui. Vamos buscar somente os dados que interessam para aquela finalidade, não solicitar um monte de informações que não dizem respeito ao que nós estamos fazendo, como benefícios, planos de saúde, vale transporte. Então, o foco, né? Então, tem que olhar para essas rotinas com mais carinho no que diz respeito aos dados das pessoas. E por último, né, para finalizar, se vocês quiserem, no canto direito da tela de vocês tem espaço para perguntas, vocês podem ir colocando perguntas, que no que a gente finalizar, aqui também a gente já vai começar a responder um pouco dessas perguntas, tá? E falar sobre uma grande procura desse ano, que era a desoneração da folha de pagamento, né? Porque na MP 936 houve uma tentativa de prorrogar até 2021, só que o texto foi vetado e a desoneração ela teria que terminar em dezembro de 2020. Então, as empresas que desoneravam teriam o último mês de desoneração em dezembro. Só que em novembro ainda, né, durante esse mês, o Congresso derrubou esse veto. Né? Então, fizeram o texto, vetaram o texto e vetaram a vetação? Não sei se é bem a palavra. Então, o que acontece? Com isso, com essa decisão, o benefício ele continua até dezembro de 2021. Então, mesmo sobre esse assunto de exoneração, a gente teve várias decisões durante esse ano, né? E essa tem um impacto muito grande para 2021, né? Porque as empresas elas deixariam de desonerar esse ano e elas vão ganhar mais um ano de desoneração. Isso é um impacto bem grande no recolhimento da previdência, né? As empresas elas sentem bastante financeiramente isso. Então, por isso que era uma lei, né, era uma decisão muito importante o que iria acontecer com a desoneração, né? Marta, se quiser. Carol, esse é um benefício maravilhoso para as empresas, eu vejo com bons olhos, né? Que bom, temos mais um ano. Mas neste ano de 2021, já temos que fazer um planejamento para 2022, pensando que não vamos mais ter a desoneração. Mas tudo muda a todo momento, pode ser que isso se postergue por mais anos. Isso. Então, o que a gente tem para 2021, né? Então, o que ficou? Em resumo, basicamente, ficou a PGR, né? Que mudou do PPRA, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que a gente precisa ficar atento todos os dias, o E-Social simplificado, a desoneração da folha de pagamento, né? E ficar muito de olho agora nessa legislação da suspensão e redução, porque como o ano ainda não terminou, né, nós ainda estamos praticamente na metade, na segunda quinzena de novembro, nós temos aí quase 40 dias ainda para o final do ano, a gente não sabe se isso vai ser prorrogado, o que vai acontecer, o que vai acontecer com esse decreto, né, então pode ser que ele estava valendo até o final de 2020 e pode acontecer de ter uma prorrogação, pode acontecer de não ter uma prorrogação, né? Então isso é bem importante. Marta? 2021 eu garanto para vocês que vai ser novamente desafiador. Porque nós temos aqui o E-Social simplificado, que ele vai impactar em todas as empresas praticamente. Então, sendo empresas do grupo 1, grupo 2, nós temos a fase 4 do SST. Não deixem isso para a última hora, avaliem o sistema de vocês, avaliem a estrutura de vocês, os dados, layout. E se quem já está fazendo hoje esse dever de casa dentro da empresa ou na clínica, se ele atende a esta nova obrigação.
Também empresas do grupo 3, fase dos eventos periódicos, fase da folha de pagamento. Isto é a substituição da RAIS. Isso é a nova GPS, que é transformada lá num DARF. Cuidado, porque esta é uma das fases críticas. É ela que gera um transtorno enorme dentro do RH, dentro da empresa, e por isso, novamente, eu afirmo, ter dados transmitidos, ter um bom sistema, ter um monitoramento disso faz toda a diferença dentro da empresa. E quando nós falamos, né, Carol, no PGR, no GRO, vamos pensar no inventário dos riscos, vamos pensar nos planos de ações, num novo modelo, de uma gestão diferente, de lideranças envolvidas, vamos envolver RH, profissional da clínica, a área de saúde, e vamos trabalhar com um projeto e uma equipe. Senão, vocês vão trabalhar cada um com uma informação solta e vocês vão chegar lá no final e não vão conseguir transmitir. Então, assim, ó, eu digo para a empresa, não esperem a prorrogação, a postergação de prazo. Torne isso uma rotina dentro da empresa de vocês e já vão ali aplicando, estudando, avaliando, criando grupo de estudos, e que essa é a certeza que um 2021 ele pode surpreender você, empregador, você, profissional, de forma positiva. Então, pessoal, vamos às perguntas, né? A gente já tem várias perguntas aqui, Marta. Eu vou começar aqui, que eu estou recebendo. Eu vou começar a fazer, né? Para a gente tirar as dúvidas do pessoal, tá? Olá, poderiam falar sobre essa nota técnica do cálculo do 13º e férias na redução e suspensão do contrato? Então, como eu já coloquei para vocês desta nota técnica, este é um parecer da Secretaria do Trabalho, como eu já coloquei aqui na apresentação, falando aqui em redução de jornada ou salário, o salário é sempre na razão de 100%, sem observar a redução salarial que aconteceu. Então, eu já vi alguns empregadores dizendo, eu vou pagar com um salário reduzido. Então, sempre lembrem que todas essas medidas foram criadas para garantir ao empregado um bem-estar e não uma redução. Então, não é justo pagar um 13º salário reduzido se ele trabalhou alguns meses também com salário integral. Então, é uma boa reflexão que a gente pode fazer aqui sobre este assunto. E no que diz respeito às férias e 13º salário, quando nós temos uma suspensão de contrato de trabalho, então aqui, se o funcionário não trabalhou 15 dias dentro daquele mês, ele não teria direito também. Então vai ter impacto lá nas férias e no 13º. Novamente, nós temos uma instrução aqui, uma orientação do Ministério Público, então eu diria assim, consultem o jurídico de vocês. Ele é a pessoa que vai dar aqui para você o caminho de como você precisa conduzir este assunto. Se quiser falar um pouquinho, porque também tem a pergunta das contradições, né, entre a nota técnica e a diretriz, né? Então, porque hoje elas são um pouquinho divergentes. A nota técnica, ela tem... Oi? Desculpa. Desculpe, gente. A nota técnica, ela tem esse posicionamento que a Marta falou, né? E a diretriz orientativa, ela já diz o contrário, né? Então, ela nos traz uma informação o contrário, que, na verdade, tudo deve ser pago integralmente, sem considerar a suspensão do tempo, como se o contrato tivesse corrido sem parar, sem ter sido suspenso em momento nenhum, tá? Até porque essa diretriz orientativa, ela no texto, ela diz que como não havia uma manifestação, então houve a decisão aqui que tudo deveria ser pago de forma integral. Só que agora nós temos uma nota técnica. Então, assim, nada melhor do que o jurídico para ajudá-los nessa situação. Vou fazer uma perguntinha aqui e já vou responder, tá? Porque pergunta como fica o pagamento da primeira parcela do 13º. Na verdade, o pagamento ele fica igual até o dia 30 de novembro. A gente fez um material específico falando sobre pagamento de férias e 13º, tá? Para contratos que foram suspensos ou reduzidos. Isso tá, então eu vou até, quem fizer esse tipo de pergunta sobre 10º, o Morgana está colocando para o pessoal, né? Morgana está colocando aqui para vocês esse material no chatzinho, para que vocês tenham acesso,
Porque realmente, perguntas de 13º e férias, a gente já fez todo um material sobre eles e como deve ser feito esse pagamento, tá? Porque, na verdade, o nosso objetivo aqui é falar aquilo que vira para 2021, né? Qual que é o impacto disso para o próximo ano, né? Olá, Marta. E até, Carol, se tem algum cliente aqui assistindo, porque aqui nós temos clientes e não clientes, a Metadados tem lá no portal do cliente também uma sala virtual com este assunto, do 10º, das férias, e com todas as opções que nós oferecemos a nível de sistema. Deixa eu pegar aqui. Que agora, desculpa, gente, é que eu estou recebendo por mensagem, já me perdi um pouquinho nas perguntas. Estão pedindo também como funciona o banco de horas para quem trabalha home office. Que plataformas vocês usam para o controle dessa informação de trabalho? Só eu vou juntar aqui com outras perguntas também, já aproveitando de banco de horas, para a gente dar um apanhado, né, Marta? Os 18 meses para o acerto do banco de horas previstos na MP, começa quando, né? Então, como é que fica o banco de horas home office? Como é que a gente faz o controle? A partir de quando começa a contar pela MP? Né? Eu acho que é essas perguntas de banco de horas. Então, o banco de horas foi formalizado enquanto nós tínhamos a MP 927. Tudo que aconteceu neste período, 18 meses para frente. Então, se vocês tiveram ele lá, a sua criação no dia 1º de abril, 18 meses. Então, é isso que vocês precisam. E daí, tudo que foi acontecendo dentro desta vigência da MP, ela findou no mês de julho, né? Você tem ali 18 meses para frente. Porém, eu não posso mais ter nenhum crédito de banco de horas depois que a MP 927 foi revogada, né? Que ela caducou. Então, na verdade, assim, no momento que houve a caducidade ali da MP 927, eu só posso ter débitos de banco de horas ou pagamento, se a empresa entender, olha, eu quero quitar todo o banco de horas que aconteceu durante a MP 927, a empresa pode sim fazer o fechamento e fazer o pagamento. Perguntas aqui, como funciona o banco de horas para quem trabalha home office, como é que controla? Tem uma pergunta também aqui que as empresas vão dar opção para os empregados trabalhar em casa, escritório, como é que se enquadra? A gente também tem um material sobre teletrabalho, a gente fez um webinar, né? Morgana, se puder passar também para o pessoal esse material, porque assim, muitas das perguntas que vocês estão fazendo, a gente já construiu um material bem grande, né, e bem extenso, inclusive sobre teletrabalho, a gente fez um webinar específico falando sobre teletrabalho com o nosso diretor, né, e com advogados, que pode dar um embasamento bem grande disso para vocês, tá? Então, eu vou passar para a próxima pergunta aqui. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Sobre o GRO e o PGR para empresas que estão home office, como funciona? É o mesmo para as empresas que têm seus trabalhos dentro os trabalhadores dentro da sua empresa, porque o que muda? Eu vou ter que ter um programa, eu vou ter um gerenciamento, eu vou ter que ter ali um plano de ação. O que muda é o plano de ação, de repente, com algumas situações, com alguém que está dentro da empresa e alguém que está na sua casa. Porque quando a gente fala em inventário de risco, o risco dentro da empresa ele pode acontecer de uma forma e o risco dentro do meu ambiente, minha casa, onde eu estou trabalhando, pode ser diferente. Então, é isso que a empresa precisa cuidar. Por isso que o inventário de risco é tudo. Então, este é o momento de olhar para a empresa, olhar para o empregado que está em casa. Então, nós não podemos esquecer que os ambientes de trabalho são diferentes, os riscos são diferentes, e os planos de ações também podem ter uma estrutura diferente. Então, é isso que a empresa precisa ter cuidado, Carol. Então, vamos para a próxima. Sobre a LGPD, deve-se ter um documento desde a entrevista ou depois na contratação, falando como as empresas tratam, a empresa trata as informações dos funcionários, quem é responsável pelos dados do funcionário quando informamos ao sistema, se depois imprimimos, enviamos por e-mail, o arquivo fisicamente. E aí tem uma pergunta aqui também da LGPD, e se a gente sugere que a empresa converse com o jurídico sobre rever os documentos que o colaborador assina. Por exemplo, na adesão do convênio médico, as informações dele são enviadas para a empresa fornecedora de serviços médicos. Ele precisa autorizar? Precisamos incluir um de acordo? Importante isso, Carol. Também nós temos um material maravilhoso, nós temos uma webinar sobre isso com advogados, com Garrido, né, Morgana? Então,
é muito importante que vocês também acessem o material aqui, a área jurídica, o advogado, é muito importante nesse processo, porque qualquer coisa que vocês não tiverem certo dentro da empresa de vocês, vocês podem vir a ter. Eu acho que a empresa precisa avaliar tudo. Pensem, tudo que envolve dados de pessoas, de funcionários, precisam passar por uma verificação, por uma avaliação. Este é o meu conselho também. Só para avisar, gente, né, antes de eu seguir com as perguntas, que a gente vai compilar todo esse material e mandar para vocês por e-mail, porque como a gente sabe que é muito conteúdo, é muito material, talvez vocês não tenham tempo de olhar agora, então a gente vai elencar todos eles e mandar para que vocês tenham acesso mais facilitado a todas essas mudanças que a gente trouxe. Nós vamos compilar todo esse material que a gente já fez. Porque, assim, é muito difícil a gente responder esse nível de complexidade de pergunta em 2, 3 minutos, né? Que é o tempo que a gente, ou menos que é o tempo que a gente tem aqui para responder tudo. Então, talvez se vocês conseguirem assistir os nossos vídeos, né? Lerem os nossos materiais, vocês vão se sentir muito mais esclarecidos, né? Aí tem algumas perguntas aqui até a gente já respondeu, mais ou menos eu vou pular, né? Aqui uma pergunta bem importante. Precisa ser feito aditivo contratual para funcionários que ainda estão trabalhando em home office? Boa pergunta, né? Eu vou fazer algumas perguntas para você. Ele está trabalhando home office ou é teletrabalho? A Metadados tem um material bem importante, um material riquíssimo sobre isso, sobre teletrabalho. Então, aqui é importante também, a CLT fala em teletrabalho. A CLT não fala em home office. Então, vamos entender a diferença entre ambos. Também é importante aqui, bom, como que eu estou fazendo o controle de ponto? Ele está como teletrabalho? Se é teletrabalho, essa informação precisa ir no S2200 ou no S2206 do e-social. Será que tem uma sincronia desses dados? Vou deixar aqui mais uma pergunta. E o controle do ponto? Se for teletrabalho, eu não tenho controle do ponto, né? E se eu tenho home office, eu posso ter aqui o ponto por exceção, se eu tiver um acordo individual ou coletivo. Será que eu estou tomando todos esses cuidados? Eu deixo essa pergunta aqui para você. Desculpa, meu som está desativado. Isso também já responde uma pergunta aqui, que a ideia da empresa é registrar o ponto no escritório e em casa não. Será que isso é adequado? Aí também a gente volta para as perguntas que a Marta fez e esse material que a gente tem sobre teletrabalho, para que vocês entendam qual que é a legislação e como é que vocês podem tratar, tá? Uma pergunta aqui, que como a gente aconselha fazer essa mudança com a LGPD na prática da empresa, porque ficou vago, se é preciso fazer aditivo contratual para os funcionários, se essas informações, quando o funcionário for entregar a documentação dele, que ele assine um termo de ciência, tá? Basicamente, a LGPD, ela trata disso, que a gente tem que informar para a pessoa em que a gente colhe o dado, né, para que ele vai ser usado e para onde ele vai ser usado. Quando vocês entram na nossa própria página, vocês estão aceitando cookies, vocês têm lá um termo que aceitam, por quê? Porque nós estamos coletando informação. Quando vocês se inscreveram para esse webinar, vocês tiveram que deixar informação. Nome, e-mail, empresa, né? Então, várias informações. E daí, na nossa página, a gente diz para o que a gente está usando essas informações. É a mesma coisa para o RH. O RH, quando ele pegar um documento de um empregado, que ele tiver aquele dado empregado, o empregado tem que estar ciente para que ele está usando aquela informação. Então, assim, eu estou mandando minha carteira de motorista atualizada. Para que vai ser utilizado? Então, aonde esses dados vão aparecer? Onde é que isso vai ser armazenado? Quem que vai ter acesso? É basicamente isso que a LGPD trata. Então, vocês podem sim, aí a gente orienta sempre conversar com o jurídico para rever a documentação de vocês, ver esses termos padrões, esses termos de aceite, né? Marta, quer complementar? Importante aqui, Carol, né? Um exemplo. Estou cadastrando meu funcionário no plano de saúde e vou pedir para ele o número da CNH. Será que eu preciso? Será que ela faz parte do meu plano de saúde? É exatamente assim, ó. Para aquela finalidade, eu tenho que solicitar ao empregado somente os dados que são necessários para o plano de saúde. E eu tenho que deixar ele ciente que aqueles dados serão utilizados para isso. Então, é a responsabilidade que eu tenho com as informações das pessoas e dos meus empregados. Então, repensem ali em tudo que vocês têm dentro da empresa. E, novamente,
acessem o material que a Metadados tem, os nossos vídeos, e-books, que você tem bastante informações sobre esse assunto. Aqui, uma pergunta, tá? Eu acho que aqui agora a gente fecha um pouquinho para as perguntas, senão a gente não vai ter tempo para responder todas, né? Então, se ficar alguma dúvida, depois a gente pode até esclarecer, tá? Em relação ao e-social simplificado, minha empresa é grupo 2 e já envia folha. O que eu preciso ajustar no sistema? No sistema, praticamente não vai mudar nada, porque muda a inteligência, a forma como nós vamos transmitir os dados. Então, esse social simplificado, ele retira algumas tabelas. Eu não vou mais ter a tabela 1030, 1040, 1050, mas eu vou ter essa informação aonde? Dentro do 2200. Então, isso é inteligência de sistema. A metadados, até a data ali, seguindo o cronograma, vai comunicar o seu cliente da atualização, que contempla todas essas alterações, e como sempre, nós temos sempre um texto do que mudou, mas a informação, ela continua estando aonde? Dentro do sistema. Eu vou precisar ter lá uma tabela de cargo, dentro do metadados, eu vou ter uma tabela de horário, porém eu não vou mais gerar este evento. Por que eles fizeram esta modificação? Porque hoje, o sistema do e-social, eu preciso ter um cargo vinculado a um contrato, ele faz uma sincronia. Isso, às vezes, gera um estresse, porque eu mando um funcionário com um cargo que não existe, ele rejeita, dizendo que falta o cargo. Com isso, nunca mais vamos ter este problema, porque na hora que eu vou transmitir o S2200 ou o S2300, a informação já estará dentro do evento. Então, é para facilitar a vida de vocês. Mas este simplificado é uma forma simplificada de transmitir a informação, de gerar a informação. E aqui a importância de ter um sistema inteligente e que entregue toda essa informação com tempo hábil, com segurança e com a experiência que nós temos. Então, seguindo com as perguntas aqui, sobre a RAIS, como posso conferir se a empresa prestou corretas informações, sendo que já somos do grupo 2? Que boa essa pergunta, né? Você confere o retorno do S5002? Você vai lá e olha o retorno que volta dos eventos no S5011, 5012, 5013, eu coloco todos aqui, tá? S5001, 5002 e 5003. Por quê? Nós transmitimos uma folha para o E-Social totalmente aberta, rubricas, com as bases que nós calculamos na nossa ficha financeira, no nosso sistema. E o E-Social remonta essas bases com as rubricas e incidências que nós enviamos. A certeza de ter isso certo é quando eu tenho uma DCTF Web 100% fechando com a guia que eu gero no meu sistema. Aí estou pensando em INSS 100%. E diria, mesmo que vocês ainda não substituíram o fundo de garantia, quando eu confiro também a base e o retorno do fundo de garantia, eu tenho essa certeza. Então, se vocês observarem, o sistema precisa dar o retorno em relatórios com comparativos, e isso nós temos. Então, ali eu já tenho aqueles funcionários com eventuais diferenças. A RAIS também tem uma opção onde você consegue acessar a informação e emitir o extrato do trabalhador, e aí você consegue validar este dado. Então, aqui, muitas empresas não conferem, elas simplesmente transferem dados, transmitem dados e não olham. Então, a importância aqui do sistema também, e a Metadados tem isso, é de ter os relatórios com os fechamentos. Ele faz toda a conciliação entre e-social e folha. Aí eu tenho certeza que o meu dever de casa e a informação está 100% certa. Tem uma pergunta aqui muito boa que a gente está falando de 13º, né, sobre a redução e que a gente vai mandar, que é, na minha empresa, iremos fazer média entre os meses trabalhados integralmente e os meses com redução de horário. Também está correto? Bom, isso nós também não temos resposta. Nós precisamos sempre usar o bom senso. Neste momento, sempre a gente tem que olhar qual a prática que vai prejudicar mais ou menos o meu empregado e sempre pensando no salário. Se vocês seguirem a instrução orientativa, que não perde nada, vocês vão fazer a média pensando no todo.
Mas daí tu poderia dizer, se eu estou pensando no todo, e ele não teve hora extra, eu poderia lesá-lo, mas as médias são do ano. Então, novamente, aqui, vocês precisam envolver o jurídico. Eu vou seguindo, então, a nota técnica. A nota técnica eu não trabalhei. Se eu não trabalhei, eu poderia dizer, então, não considerem este mês. O sistema tem todas essas opções. Só que nós não temos a resposta para você. É você que precisa entender qual que é o melhor cálculo, porque isso não está escrito. E, por isso, novamente, consulte o jurídico, busque um apoio tanto do suporte ou através de um serviço da Metadados que nós ajudamos você. Tem mais uma pergunta aqui em relação ao GRO e PGR. Ele se aplica a todas as empresas, empresas do Simples Nacional e empregadores rurais. E nós temos um material riquíssimo também. Nós temos várias webinars. Então, aqui nós tivemos com o Thiago, tivemos o Orion conosco, tivemos o Maia. A Morgana também vai colocar nesse material. E lá tem quem está obrigado e quem não está obrigado. Não são todas, tá? Micros e pequenas empresas têm tratamento diferenciado. Mas eu vou deixar você acessar esse material porque você vai se surpreender com o que nós temos de informações. Aqui também sobre desoneração, nós vamos mandar sobre desoneração. Talvez a gente produza até um pouquinho mais de material, porque com essa prorrogação a gente precisa atualizar algumas coisas, né? Para trazer a informação mais atual para vocês e explicando um pouquinho mais, a gente tem previsão de liberar mais coisas sobre desoneração, tá? E uma última pergunta aqui, só para a gente encerrar hoje, né? Porque já estamos estourando o horário. O que deve ser feito com o livro registro de empregados em novembro, que é o prazo para se adequar para as empresas que entregam via social, né? Vocês tiveram um ano para fazer essa adequação. A maioria dos nossos clientes já colocaram lá no evento S1000, eles faziam o registro eletrônico de empregados. É simplesmente fazer o envio do S1000, dizendo lá, registro do eletrônico dos empregados marcado. Se essa informação você pode conferir aonde? Dentro do portal do E-Social, dentro do seu sistema, mas é importante que essa informação seja transmitida. Então, a nossa orientação desde novembro do ano passado é que você já tivesse feito alteração, porque neste momento você já está dizendo, eu já estou adequada, eu não preciso esperar um ano. Por que eles deram um ano? Porque tinha empresas que ainda não tinham conseguido transmitir os seus dados, ou que os dados estavam incompletos. Então, sempre deixem essa opção marcada desde o princípio. É o que vocês têm e precisam fazer a partir de agora. Então, pessoal, a gente encerrou com as perguntas, tá? Desculpa se a gente não conseguiu responder alguma nesse meio tempo, a gente sabe que é bastante conteúdo, mas todos esses assuntos que nós viemos tratando, como eu disse, nós vamos compilar isso e enviar para vocês por e-mail, né? Vocês também vão ter acesso a esse webinar posteriormente para poder reassistir, né? A gente vai deixar o nosso contato aqui. Então, nosso e-mail é webinar@metadados.com.br. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. A gente sempre está postando no Instagram, né, no Facebook, no YouTube também. A gente tem o nosso blog, que é metadados.com.br/blog ou /materiais gratuitos. Também vocês conseguem acessar todos os materiais gratuitos que a gente tem. Né? A gente vai ficar, como disse, vai mandar todo esse conteúdo para vocês. A gente espera que a reunião de todos esses conteúdos esclareça mais. A nossa ideia aqui hoje era realmente passar tudo que veio, então era compilar tudo que veio de mudanças durante esse ano, que impactaram esse ano, e aquilo que vai continuar impactando para o próximo ano, né? Então, aquilo que vocês ainda precisam ter cuidado para o próximo ano, porque realmente tem impacto. Lembrando também, a gente tem um grupo no Telegram. Então, a gente tem um grupo exclusivo para clientes e a gente tem um grupo aberto que a gente divulga conteúdos, divulga quando acontecem nossos webinars, né? E sempre que a gente tem material novo também. Então, se vocês puderem buscar lá, é Metadados RH também no webinar. Então, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a presença de todos e a gente aguarda vocês. Né? Marta, se quiser. Então, eu não poderia deixar de agradecer a essa equipe maravilhosa que trabalha. Vocês não imaginam quanto a Morgana trabalha, quanto a Maiara. Então, obrigada também, gratidão, Caroline, pela parceria. Foi um ano desafiador. E nós não somos nada sozinhos, acho que isso é maravilhoso.
E nós temos uma surpresa linda para vocês, para fechar o ano, no dia 15 de dezembro, reservem essa data. De tarde, nós teremos aqui João Paulo, da Secretaria do Trabalho. Estarei eu, João Paulo e Maia. E eles vão fazer um overview, assim, projetar um ano de 2021. Então, será uma data muito especial, um fechamento muito especial. E é muito bom poder contar com pessoas que se colocam à disposição, exatamente porque nós precisamos, porque você que está aí da outra tela também precisa de informações. Então, a minha gratidão à Metadados, a você que ficou conosco até agora, a Carol, a Morgana e a toda a equipe da Metadados. Até mais, pessoal. Obrigada pela presença.